E aí, pousadeiros, preparados para mais uma live aqui do Viver de Pousada. Hoje eu tenho uma convidada especial. Na verdade, a Martina que entrou em contato comigo. Já vou até colocar ela aqui. E eu e a Martina, a gente nem se conhece, a gente vai se conhecer agora. A gente só se conversou pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas a gente vai se conhecer agora nessa live. Vai ser muito bacana trazer. Olá, Martina, boa noite. Boa Deixa eu ajeitar aqui a noite, tudo câmera. bem? Tudo bom e você? Um prazer, Tudo né? Porque a gente nem se certinho. conhece. Prazer, conhecendo ao vivo, né? Conhecendo ao vivo, foi super rápido. Eu estava começando aqui a explicar para a audiência que você entrou em contato comigo essa semana mesmo e já logo de cara eu achei muito interessante a gente fazer uma live, porque, nossa, é muita dúvida do pessoal com relação às questões jurídicas e tudo isso que está implicando agora, a questão do coronavírus e tudo mais. Então eu falei, não, vamos fazer já para a gente não perder o timing, porque agora as coisas estão mudando tão rápido também, né? Eu imagino para Muito você que trabalha rápido. na área jurídica como que tá movimentado tudo isso, né? Tá E pô, se demais. apresenta aí para o pessoal, então, aproveita. Vamos lá, pessoal. Eu sou Martina Hanna. Eu sou sócia da Trevisioli Advogados. A gente atua aqui na região da Granja Viana, em São Paulo. E o nosso escritório atende empresas do setor hoteleiro, né? A gente criou um comitê, inclusive, para estudar todas as medidas que vêm sendo publicadas, quais são os benefícios, o que a gente pode fazer nesse momento, porque, de fato, como você falou, a questão está sendo muito dinâmica, né? Estamos numa crise e uma crise que a gente nunca viveu antes, né? Uma crise sem precedentes, então acaba que o momento é incerto para todo mundo. Então, a gente criou esse comitê para manter os estudos e trazer soluções para os empresários, microempresários que acabam sendo muito afetados nesse momento, né, de crise. São os Exatamente. primeiros que são afetados. Massa. Então, pessoal, eu recebi muitas perguntas aí ao longo da semana, tanto pelo Stories quanto pelo WhatsApp, no grupo de WhatsApp que eu tenho dos pousadeiros também. E eu já passei até para a Martina, para a gente já saber do que a gente vai falar, né, Martina? E Para eu vou criar uma começar com. pauta, né, para a gente Já tem uma organizando, porque pautazinha, são mas vai tantas ter mais coisas dúvidas. com certeza. E quem quiser comentar aqui também, fazer alguma pergunta, aproveita, viu, gente? Coloca aí que a gente, no final da live, a gente tenta responder as perguntas que forem chegando por aqui. Tá? Então, a primeira pergunta eu queria começar com um assunto mais polêmico e que está impactando diretamente as pousadas, a questão dos cancelamentos. O que as Cancelamento. pousadas, como é que funciona agora essa questão? Porque antes de tudo acontecer, cancelamento já sempre foi um problema para toda pousada, porque a gente nunca sabe muito como proceder, o que é justo, o que não é. Muitas vezes o cliente cancela em cima da hora e quer o reembolso, e aí às vezes a Ó, gente a deixou de baixa alugar o quarto, a assinado. gente nunca sabe o que é certo. E numa ocasião como essa ainda, a gente fica mais ainda sem saber o que é certo. E qual que seria a sua visão jurídica sobre esse assunto? Tá, vamos lá. Para começar, o que eu acho importante a gente entender? Estamos vivendo numa crise que alguns especialistas dizem que é a pior da nossa existência, né? Então, a situação de crise, ela traz conflitos para todo mundo vai sair perdendo. O que a gente precisa focar? A gente precisa focar em soluções, porque todo mundo vem com problemas e ninguém pensa em soluções, né? Todo mundo só fala sobre problemas. A questão do cancelamento, de fato, ela sempre foi um problema, porque o que o Código de Consumidor traz? Que o fornecedor, são as pousadas, elas vão ser responsabilizadas pelos cancelamentos dos quais os consumidores não tenham dado culpa para isso. Então, pensando na situação do coronavírus, a gente tem a decretação de um estado de emergência, calamidade pública, uma pandemia. No estado de São Paulo, pelo menos, foi decretado o estado de quarentena. Então, as pessoas não podem sair. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor deve ser segurado a sua saúde e não pode se locomover, então não pode gozar do benefício que foi adquirido, que seria
a pousada, né? Utilizar o período na pousada. Mas como a crise traz uma situação conflituosa e que todo mundo vai sair perdendo, porque veja, o consumidor, ele não pode ser prejudicado, mas de outro lado, a pousada também não pode ser. Porque a pousada não agiu de forma a justificar esse cancelamento. Se a gente fazer análise nua e crua da legislação, o pousadeiro, ele tem que fazer o ressarcimento desses valores. Tá? Mas o que a gente traz como uma solução jurídica? Em primeiro lugar, realizar campanhas. Uma campanha que já tem sido promovida é a Não Cancele, Remarque. Por quê? Porque nesse momento, o pousadeiro ele não precisa utilizar o caixa dele para realizar o ressarcimento desses valores. Então, acho importante a gente focar no quê? Em campanhas que vá atingir a sua necessidade. Então, as pousadas podem criar uma regra de remarcação pelo prazo de 12 meses, por um prazo mais estendido, trazendo benefícios para que os consumidores resolvam não cancelar e façam a remarcação para a gente manter esses valores no caixa da pousada, para que o prejuízo não seja maior. Além disso, a gente precisa entender que o momento de crise, ele traz muito litígio. Então, pós-crise, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Poder Judiciário abarrotado. Então, os processos serão mais lentos, vai ser mais custoso para pousadeiro e para o consumidor, por quê? Ambos vão precisar se defender, vão precisar contratar advogado, pagar custas, honorários. Então, a judicialização do caso vai criar mais prejuízos. Então, o que a gente precisa focar? Na negociação estratégica. Cria campanha e faz a negociação cada caso. Fazendo a negociação, a gente consegue manter o caixa da empresa. Nesse momento, é importante que o fornecedor de serviços se mostre com boa fé. Por quê? Porque futuramente, se esse caso for para o Poder Judiciário, a gente já demonstrou que ele não devolveu porque ele simplesmente não quis, porque ele agiu com má fé. Ele estava de boa fé. Veja, ele também está passando por uma situação de crise e ele também precisa ter a sua cobertura da justiça, né? Então, nesse momento, é importante que a gente se mostre com boa fé, que a gente traga opções boas para o consumidor, de repente, trazer uma forma parcelada desse ressarcimento dos valores para não atingir um grande volume de ressarcimentos e não atingir o caixa da pousada. Eu acho que criar também mecanismos de carência dos primeiros meses, porque a gente sabe que esses primeiros meses serão os mais afetados. Os mais difíceis. Serão os mais difíceis. Por quê? Porque vai ser tudo de uma vez. A gente vai ter a paralisação, a gente vai pagar os custos dos empregados, custos da pousada, aluguel. Então, a gente sabe que nesse momento vai ser complicado. Então, em resumo, o Código do Consumidor, ele defende que, nesses casos, os valores devem ser ressarcidos. Se não for, vamos supor que o pedido de cancelamento seja outra base legal, as excludentes de responsabilidades da pousada. Então, não vai ser sempre que ela vai ser responsabilizada por esses valores integrais. Existem alguns casos que ele pode cobrar também multas e encargos pelo cancelamento, tá? Então, saindo da crise, a gente precisa lembrar que tem que ter essas políticas de cancelamento. Por quê? Porque a pousada não pode arcar sempre, né? Então, mais uma saída que eu acho que é muito efetiva nesses momentos de crise é a utilização de ferramentas que possibilitam a negociação, como o consumidor.gov.br. É uma plataforma interessante, que as partes não têm custos, elas acessam e fazem a negociação por meio da plataforma. Então, eu acho que nesse momento de crise é uma boa saída. Por quê? Porque a gente não tem o custo, né? E o que a gente diz sempre? Que às vezes uma má negociação é melhor do que um bom processo, né? Além disso, a gente sabe... Mais rápido. Muito mais rápido. E com o aumento dessas demandas no período pós-crise, o que pode acontecer?
muitas decisões diferentes para todos os gostos. Por quê? Porque vão ter diversas ações com vários juízes julgando de cada um de uma forma, né? Até que a gente encontre uma uniformização pelo STJ, por outras situações, a gente vai ter juízes julgando de várias formas diferentes e que talvez não vá atingir a sua necessidade momentânea, né? Então, a nossa orientação nesse momento é que ambas as partes utilizem de boa fé, tanto o pousadeiro como o consumidor, porque está todo mundo sendo prejudicado, né? Então, esse momento, a negociação estratégica vai ser, na minha opinião, a melhor chave para sair, para superar a crise momentânea. Tá certo. E uma coisa que o pessoal está perguntando muito também, isso se aplica somente às reservas que estão agora contempladas dentro desse período da pandemia, ou também se aplica a outras reservas? Porque, por exemplo, hoje teve uma das minhas seguidoras que comentou, olha, eu tive uma reserva para agosto que a pessoa resolveu cancelar agora, mas ela já passou do período de cancelamento gratuito e ela está pedindo reembolso. Faz sentido? Ela pode estar se usando da questão da pandemia para fazer um cancelamento tão para frente? É que assim, o momento é muito inseguro e incerto, né? A gente não sabe como será em agosto, né? A gente não sabe se a situação vai estar normalizada. A gente tem alguns especialistas dizendo que estaremos nessa situação até setembro, mas nada é uma informação segura. Por enquanto, todas as suspensões são por 90 dias. Então, eu entendo que dentro do prazo de 90 dias se justifique por hora, né? Por hora, 90 dias. Tá certo. Então, nesse caso, talvez tenha que haver uma negociação um pouco mais. E também a questão do prazo, né? Eu acho que a pessoa pode falar o seguinte, olha, então vamos esperar aí pelo menos os 90 dias para ver como é que vai ser a questão. Aí a gente renegocia essa questão da devolução, mas no momento eu não posso devolver. Então as pousadas podem fazer isso, podem adiar essa devolução também. Como as companhias aéreas, né? Elas foram liberadas por uma medida provisória, se eu não me engano. Elas podem devolver em até 12 meses, alguma coisa assim, né? As passagens que forem canceladas. A gente tem essa situação diferenciada porque foi editada uma medida provisória que garante que, pensando na redução dos impactos trazidos pela crise, que as companhias aéreas façam essa devolução em 12 meses. Por quê? Porque agora vai ter um alto índice de cancelamento, né? Então tem que garantir que a companhia aérea tenha um fôlego para conseguir fazer essas devoluções. Do mesmo jeito que as pousadas, né? Então, eu acho que no final vai meio que se aplicar, a regra vai se aplicar mesmo. A gente pode, inclusive, pedir que seja aplicada essa regra de forma subsidiária, porque são casos parecidos, né? Faz todo sentido, né? Todo mundo está envolvido no turismo, a mesma história. Quem cancelou o aéreo vai cancelar a pousada. É uma rede, né? No final é uma rede que está sendo impactada. Eu vou aproveitar o gancho para uma pergunta aqui que eu acho que também é bem pertinente, do pessoal da pousada do Forte de Recife. Pelo Código do Consumidor, qual é o período que a pousada está protegida por lei em não devolver o calção? No caso, o calção são os 50% que geralmente as pessoas pagam na reserva. Falando fora da crise, eu acho que a dúvida é em relação ao seguinte, o que acontece, tem muita gente que faz a reserva, às vezes, sei lá, com 2, 3 meses de antecedência e, sei lá, 15 dias antes quer cancelar a reserva por algum motivo qualquer. Às vezes, até dentro da regra da pousada, está falando que não tem direito ao ressarcimento. Mas qual que é o aspecto jurídico mesmo com relação a isso? Se a pessoa tiver um motivo, ela pode pedir o reembolso? A gente é obrigado a devolver? Pode cobrar multa? Olha, se ela tiver uma justificativa para esse cancelamento, for uma justificativa de saúde, é uma coisa que impeça ela de se dirigir até a pousada, de gozar desse benefício, ele tem que fazer a devolução, sim. O Código do Consumidor, ele não estabelece um prazo determinado para que ele faça a notícia do cancelamento, né? Então, é importante que a política de cada pousada esteja bem estabelecida, de forma clara, para o consumidor não alegar desconhecimento dessas regras.
Mas é importante a gente lembrar que sempre que o consumidor tem uma justificativa para o pedido de cancelamento, deve-se resguardá-lo. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, a gente já diz, é de defesa do consumidor. Ele vai proteger a parte que é mais fraca, em tese, nessa relação, tá? Ah, tá certo. Mas no caso, eu poderia, se a minha política estiver contemplando uma cobrança de multa, ela pode ser cobrada mesmo nesse caso? Se ela tem justificativa plausível para não se dirigir à pousada, eu entendo que ela não pode cobrar. Ah, tá certo. Então não pode cobrar. Se tiver a justificativa, não pode cobrar. Isso. As excludentes de responsabilidade são 2 casos. O que são excludentes de responsabilidade? Você não vai retornar 100% quando a alegação do consumidor de que o vício ocorreu foi por culpa exclusiva dele ou quando a pousada não concorreu com esse vício. Ah, tá certo. Bom, então... ele está perguntando se tem que comprovar. Tem sim, tá? Tem que fazer a prova. Tá certo. Aí já veio até uma pergunta embaixo, se a justificativa for o clima, porque isso acontece muito. A pessoa fala, não, eu vi que a previsão do tempo vai estar chovendo, então eu quero cancelar minha reserva. Olha, entendo que justificativa como o clima não pode ser enquadrado como uma justificativa plausível. Ah, perfeito. É bom saber, viu, gente? Vocês veem que a gente até faz piada, porque realmente isso acontece muito. É muito comum, né? É muito comum. Falar, olha, mas assim, eu não tenho, né? A gente não tem poder sobre o clima, eu não posso ter certeza que vai fazer sol bem no fim de semana que você vai viajar, né? Ai, ai. São muitas histórias, né? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, uma próxima pergunta que está muita gente perguntando também, e que estava até todo mundo esperando uma MP que estava para sair esses dias, foi a questão dos funcionários. O que fazer com os funcionários? Na maioria das pousadas, nas pequenas pousadas, tem pousadas que nem funcionários têm, tá? Eu sei que tem muitos pousadeiros aqui que são autodidatas totalmente, que põem a família para trabalhar, então ninguém não tem funcionário, mas algumas pousadas têm funcionários, algumas até funcionários informais, infelizmente, por causa da questão da sazonalidade, e o pessoal está com muita dúvida, o que faz com eles nesse momento tão delicado que agora vai ficar sem entrada de caixa por um bom tempo? Bom, a questão ela é complicada porque foi editada uma medida provisória, a 927, e no mesmo em parte revogada pelo presidente. Por quê? Porque ela garantia a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho pelo período de 3 ou 4 meses e a redução dos valores, né, dos pagamentos em 50%. Então, essa questão ela foi revogada e há uma expectativa de que seja aprovada nova medida provisória até sexta-feira, trazendo essas questões, tá? A expectativa é muito grande porque, de fato, o Brasil parou. O que não é uma atividade essencial, ela está travada. Os empregadores estão sem obter receita e é uma questão que fica. O que a gente pode fazer? A gente precisa lembrar, inicialmente, que o pousadeiro, o empregador, ele tem responsabilidade perante o ambiente de trabalho, tá? Então, se a atividade dele não é essencial, ele é obrigado a suspender os trabalhos, porque ele tem que garantir a segurança do ambiente de trabalho. Se ele não garante, ele tem um passivo trabalhista dentro da empresa dele. Tá? Então, às vezes, o barato sai caro, né? Além disso, o que ele pode fazer? Ele pode conceder férias. Se nesse caso, se o empregado não tiver período aquisitivo, ele pode antecipar férias, tá? Ok. Ele pode utilizar o banco de horas. E a questão da redução da jornada, a gente entende que não pode ser aplicada por hora, porque a gente está aguardando novas medidas provisórias, tá? Eu acredito que ela vai trazer esses benefícios, né? Tem grande expectativa disso. Além dessas possibilidades que a gente pode, que eu já disse, a gente pode fazer um acordo
com o empregado, desde que o sindicato esteja concordando com esse acordo, tá? O que é importante? Que nesse momento a gente tome cuidado para não gerar novo passivo trabalhista, né? Por quê? Porque existem várias expectativas de medidas e, além disso, a gente tem muitas notícias falsas circulando por aí. Eu acho importante a gente saber buscar a fonte, a veracidade dessas informações, porque o que a gente está vendo por aí, muitas informações falsas e que pode prejudicar na hora do empregador tomar a decisão dele. Tá? Então, há também a possibilidade de concessão das férias coletivas, também por meio do sindicato, e esses acordos, se o sindicato permitir, faz o acordo conjunto. E a CLT diz que a redução da jornada, a redução de salário, ela tem que ser limitada a 25%. Por isso que aquela medida provisória 927, que foi revogada, ela já foi revogada, porque ela previa a redução de salário de 50%, tá? Então, hoje, eu digo que o que é mais... o que é menos perigoso para os pousadeiros seria a concessão das férias, mesmo que sem período aquisitivo, que haja a antecipação dessas férias. Porque a gente precisa entender quanto tempo ficaremos nessa situação, né? A gente não sabe, esse que é o maior problema. A gente pode até adiantar as férias agora. No final das contas, vamos dizer assim, tudo que está acontecendo aconteceu numa época não tão ruim, porque a maior parte do Brasil é baixa temporada. Exato. Então, acabou impactando um pouco, porque abril tinham praticamente 3 feriados prolongados, que agora já estão fadados a ninguém receber ninguém, que era Páscoa, Tiradentes e o 1º de maio. Então, eu acho que assim, no final, muita gente já estava planejando fechar mesmo agora, nesse mês de março, ou no mês de abril mesmo, ou até maio. Agora, o problema é se isso se estender, né? Então, e como a gente não sabe, não dá para nenhum país ainda, né, chegou numa solução total. A gente não sabe como é que vai ser o andamento no Brasil. E uma alternativa que eu não sei se é possível é a questão do banco de horas também. Então, por exemplo, eu posso dar um mês de férias e aí, se eu precisar, a pessoa pode continuar em férias, porém com um banco de recebendo salário, claro, porém com um banco de horas para ser compensado depois, mais na frente. É que férias é férias, não pode trabalhar, né? Ah, sim, depois das férias, eu digo. Isso, a gente pode utilizar o banco de horas também. O que eu acho importante é que a gente acompanhe as medidas que vão sendo publicadas. Inclusive, a gente criou o comitê dentro do escritório para estudar todas as medidas. Então, eu até me comprometo a passar para vocês. Vocês podem me chamar pelos directs, que eu posso ajudar, auxiliar, tirar dúvidas. E eu posso passar para vocês as medidas que vão ser aprovadas, porque eu acredito que tem muita expectativa em cima disso. Há uma especulação de suspensão dos contratos de trabalho e permissão dos empregados receberem o seguro-desemprego, que seria uma boa saída para esse momento, para não prejudicar o empregador, né? Mas são expectativas. Então, a questão trabalhista, ela acaba sendo um pouco mais delicada nesse momento, né? Então temos que aguardar mesmo, gente. Então legal, a Martina aí já se dispôs todo mundo começa a seguir ela agora também, que com certeza você vai publicar isso no seu feed quando realmente acontecer. E a gente fica de olho. Então eu acho que é o momento mesmo de negociar. Como a gente até tinha falado aqui antes, negociar com o hóspede, negociar com o funcionário, negociar com todo mundo, porque a situação está ruim para todos. Então, a negociação é a melhor alternativa para todos os casos nesse momento, eu acredito. Com certeza. Deixa eu ver o que mais. Bom, aí tinha a outra questão também que o pessoal está um pouco preocupado. Eu vou até dividir essa pergunta em algumas áreas, porque eu acho que algumas contas têm a mais a ver do que outras. É com relação ao pagamento das contas. Então, né, as contas estão chegando, como todo mês, parou de entrar dinheiro, mas a conta de energia, de água, telefone, internet, tudo isso está chegando.
Eu vi, acho que foi ontem no Instagram do Senado, que saiu uma medida provisória que proibiu o corte das contas básicas, dos serviços básicos, como energia e água, no caso de não pagamento agora nesse período. Faz sentido? É isso mesmo? Não saiu a medida provisória que proíbe, né? Mas existe, a ANEEL já publicou uma orientação de que não vai haver os cortes de energia por esse período, né? Então, a gente tem Tá. expectativa de que dentro de 90 dias não haverá os cortes e a prorrogação desses pagamentos. Com as questões de consumo básico, eu ainda não tenho uma orientação certa para dizer, porque eu não tenho uma medida federal que eu possa trazer para vocês dizendo como será. E se vai ser prorrogado, suspenso, se esse pagamento vai ser parcelado. Porque o que acontece? Existem projetos de leis. O que é um projeto de lei? É uma proposta que é apresentada, ela está em tramitação, ela pode ter vigência, ela pode ser aprovada futuramente ou não. Essas propostas, esses projetos de leis, eles prevêem a suspensão de cobranças dessas contas durante 90 dias, tá? Tem um outro projeto de lei que prevê a suspensão de pagamentos de aluguel por 90 dias. Então, a gente tem várias cogitações, tá? Nada certo, ela pode ser aprovada ou não. Aí, sobre as contas, o que a gente tem que fazer análise daquilo que vai haver a suspensão e não vai haver o pagamento de multa posterior, né? Porque se houver multa posteriormente, é uma conta que vai sair cara, né? A gente precisa fazer essa análise financeira. Então, a gente precisa realmente ratear essas questões, né? As questões de impostos, a gente já tem algumas medidas que foram já publicadas, que prevêem a prorrogação. Então, o Simples Nacional e para os microempreendedores já foi aprovada a prorrogação de pagamento dos impostos federais. Então, para âmbito federal, a gente já tem essa prorrogação por 6 meses, tá? Ótimo. Posteriormente a isso, eles vão trazer as orientações das formas de pagamento. É possível que esse pagamento seja parcelado, ou seja, essa prorrogação desses 6 meses pode ser diluído nos próximos, o que acaba sendo uma boa alternativa, né? O que, por exemplo, aconteceu também com o FGTS. Ele prorrogou não por 6 meses, prorrogou por 90 dias, e o pagamento não vai ter multa e nem encargos. E esse pagamento vai ser diluído, então, nas próximas faturas. Então, você vai parcelando conjuntamente para não acumular. Isso é bom. Legal. Né? A gente precisa lembrar também que para os impostos que não foram suspensos, há a possibilidade dos pousadeiros ingressarem com o pedido judicial para prorrogação também dos pagamentos, desde que demonstrado a situação real necessidade da pousada, né? Os prazos processuais e trâmites, eles foram suspensos pelo CNJ até 30 de abril e há uma expectativa de que seja mais por um período maior, né? Porém, quando você demonstra a urgência da causa, você consegue que seu processo tramite normalmente. Então, para quem está numa situação de extrema urgência e precisa prorrogar, suspender esses pagamentos, é uma boa saída, tá? Demonstrando a real situação, você consegue prorrogar esses pagamentos. A gente percebe que essas medidas tributárias, elas vêm sendo de uma forma muito tímidas e elas beneficiam quem estão em débito, tá? Então, como, por exemplo, a Receita Federal e a Procuradoria Geral já promulgou algumas medidas autorizando a suspensão de cobranças, tá? Para débitos inscritos em dívida ativas. Então, todos esses débitos, por hora, estão suspensos, tá? Agora, com relação ao aluguel, por exemplo, qual que é a nossa orientação? A nossa orientação é que também haja negociação. Esse momento é o momento de negociar de forma estratégica.
né? Existem alguns projetos que querem suspender o pagamento, que inclusive determinam que o governo assuma esses pagamentos, né? Mas a gente sempre sabe que é uma expectativa e que a gente não sabe se vai ser aprovado. Então, para aluguéis, é bem importante que a gente faça essa negociação. Porque, inclusive, a gente tem algumas teorias que dizem que se você não está gozando do benefício, se você não está utilizando do aluguel, você pode pedir que ele seja suspenso, né? Então, é bem importante esse momento fazer a negociação de todas as contas. Além disso, os bancos, os grandes bancos, já pronunciaram a prorrogação dos pagamentos das dívidas também. O que é importante? Esse benefício ele é aplicado para pessoas físicas, microempreendedores e pequenas empresas, tá? Esses benefícios vocês precisam ir diretamente para o banco e verificar quais são os requisitos. Por quê? Porque alguns bancos estão pedindo que, por exemplo, que o cliente esteja adimplente com seus pagamentos. Então, a gente precisa verificar quais são os requisitos, mas é uma boa saída. Além disso, o que eu acho importante? O Ministério do Turismo, ele já editou uma portaria que facilita o acesso aos microempreendedores e pequenos empresários, médios empresários, ao acesso ao crédito. Então, é importante que a gente veja o que a classe, por exemplo, o Ministério do Turismo está fazendo em benefício da pousada, né? Porque existem benefícios para quem é cadastrado no Cadastro. Então, inclusive, a taxa de juros ela foi reduzida para quem é cadastrado de 7% para 5%. Então, a gente tem alguns benefícios que você consegue buscar, então, tanto por meio do seu banco, quanto por meio do Ministério do Turismo, que ele vem editando algumas portarias para incentivo do setor hoteleiro. Você vê como sempre você está mesmo buscando informação. Esse é o momento, gente, de buscar esse tipo de informação. Esse tipo de informação que eu fico no pé de vocês, para vocês buscarem. Tentar ficar vendo menos notícia da parte ruim, da pandemia e tudo mais. E realmente ir atrás, independente da sua posição política, tá? Ir atrás do que estão discutindo agora para ajudar a sua classe, para ajudar o turismo. Tem muito Instagram aqui de associações do turismo, dos hotéis. Você pode entrar porque vale para todo mundo. Não é porque você é uma pequena pousada que não vai valer para você também. É um meio de hospedagem e está dentro da mesma categoria. Então, vamos nos informar de informação de qualidade, por favor. E reiterando o que a Martina falou aqui, negociação é muito importante. Inclusive, essa semana vai sair um vídeo no meu YouTube sobre negociação. Eu tive vários casos de pessoal me pedindo dica de como negociar, principalmente com o proprietário do espaço. Muitos pousadeiros arrendam pousadas. E eu tive vários depoimentos de seguidores que conseguiram até isenção do arrendamento nesses meses. Exatamente. Porque o proprietário entendeu a situação. Claro que para ele vai ser ruim, mas para ele é melhor que você fique cuidando da pousada dele, cuidando do espaço dele, do que acabar devolvendo para ele o imóvel, ele ter que reassumir o imóvel num momento como esse. Então, ele não vai conseguir alugar para ninguém agora também. Esse momento, então, melhor... todo mundo vai ser impactado, né? Então, o que é importante a gente entender? Que as relações vão ter que ser renegociadas, né? A gente está vivendo uma situação atípica que ninguém vive, né? Há 75 anos a gente não via uma crise tão impactante e, além disso, pode ser a maior da nossa existência. Então, é importante que a gente negocie porque ambas as partes vão sair ganhando. Foi exatamente o que você falou. Tanto o dono como quem está arrendando, ele vai receber benefícios, porque o ideal é que a gente mantenha o negócio em pé, né? E para você superar crises, você precisa fazer o seu planejamento para superar a crise. Não adianta ficar parado vendo notícias ruins por aí, né? A gente precisa fazer um plano de ação contra a crise para superar. E eu entendo que quem faz esse plano de ação, faz o estudo, faz a negociação, você acaba saindo, a sua empresa, ela sai mais fortalecida do que anteriormente.
né? Você fortalece a sua empresa. Você passa a fazer melhores negócios com todo mundo, você fortalece o relacionamento, o seu próprio relacionamento com quem você está negociando. Eu só vejo vantagens. Eu acho que a gente tem que, às vezes, tirar um pouco esse medo, porque às vezes a gente tem muito, mas o proprietário só quer o dinheiro, ele só quer saber do dinheiro. Não é bem por aí, ele quer também saber que o espaço dele está sendo bem cuidado, está sendo bem conservado, e muitas vezes a melhor alternativa é você continuar lá, e não ele procurar outra pessoa no meio da crise para assumir a bucha, né? Com certeza. Bom, então, uma outra pergunta também que acabou que está rolando é com relação a, na verdade, as agências de turismo online, por exemplo, hotel urbano, até mesmo a Booking, em alguns casos de algumas pousadas, quando eles que recebem o pagamento dos hóspedes e repassam depois para o pousadeiro. Geralmente é repassado com 30 dias depois da hospedagem. Então, tem muito pousadeiro já falando que agora não está recebendo já por Uhum. hospedagens que já foram devidas, entende? E Entendo. eles estão meio sem saber o que fazer. O que fazer num caso como esse? Bom, nesse caso, eu volto a dizer, é muito importante a gente negociar, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa ver quais foram as regras estabelecidas nessa relação, né? Então, prazos que foram fixados para pagamento. Bom, passou esse prazo e a agência não fez o pagamento. É necessário que a gente tente, de toda forma, fazer a negociação também. Por quê? Porque, como eu comentei, o CNJ suspendeu os trâmites processuais. Então, se a gente for judicializar o caso, a gente precisa demonstrar urgência para o Poder Judiciário, né? Então, eu preciso demonstrar a situação que a minha pousada está para que esse caso seja tramitado, né? Tem o trâmite normal. Então, se eu não consigo fazer a negociação com as agências, eu acho importante a gente utilizar de todas as ferramentas que sejam possíveis. Notificar extrajudicialmente, buscar meios que a gente possa de fazer reclamações, utilizar as plataformas que eu mencionei. A gente busca, se não for frutífera essa negociação, essa tentativa de recebimento, a gente sabe que vai ser muito prejudicial para o pousadeiro. Então, aí a minha orientação é que haja, sim, a busca do Poder Judiciário para garantir o recebimento desses valores. E aí é importante que você que você registre todas essas tratativas. Por quê? Porque você vai criando subsídios para levar para a sua ação, né? Então, você pode enviar uma carta, uma notificação, mensagens de WhatsApp, independente da relação que você tem, vai registrando toda essa solicitação e lembrando que nesse momento você demonstrar a sua boa-fé é muito importante. Então, você se pôr à disposição da agência para negociar também vai ser importante. Fazendo todo esse registro e não conseguindo a negociação, aí eu entendo que seja necessário ingressar com as ações. Porque se a gente for esperar o período de crise passar, a gente não vai receber esses valores, né? E outra, não vai ser no momento oportuno que a pousada precisa receber para se manter no mercado, né? É a mesma situação para todo mundo. Então, talvez até a gente entrar numa negociação com eles, pedir o parcelado, de alguma maneira tentar receber, porque agora, Isso. né, todos os pousadeiros estão tentando de alguma Então, maneira receber tudo que eles podem, porque e é importante. realmente o cenário está bem, 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 bem feio pelos próximos meses e eu acho que muita gente vai acabar tendo que recorrer aos empréstimos, né? E como a gente falou, tem linhas de crédito que estão sendo negociadas pelo Ministério do Turismo. Vão com calma, gente. Não sai pegando empréstimo pessoal no banco, que é péssimo. Tentar pegar essas linhas de crédito especiais. Com certeza vai estar muito mais facilitado agora para conseguir. E calma, que tudo vai se resolver também. Não adianta fazer as coisas com muita pressa, né? E para esses casos que haja negociação, eu sempre sugiro que formalize. Eu sei que quem não é do direito tem uma dificuldade de formalizar as coisas, né? As pessoas ficam até constrangidas de dizer que vão formalizar. Mas por que é importante que a gente formalize? Porque se você tem um termo de acordo, por exemplo, formalizado, assinado por ambas as partes e as duas testemunhas,
o que você consegue? Entrar com uma ação de execução. A ação de execução, o trâmite dela é muito mais célere. Então, se você tem esse documento assinado, que é válido e assinado por duas testemunhas, o seu caminho depois para receber no Poder Judiciário acaba sendo muito mais rápido, porque você não precisa provar depois que você tem direito de receber esses valores, entende? Então, nesse momento, você formalizar é muito importante. E para quem não conseguir formalizar com termos, com duas testemunhas, formalize da forma escrita, por e-mail, peçam de acordo, confirme o recebimento do e-mail. Todas essas formas, eles vão possibilitar que você, então, posteriormente, ingresse com uma ação monitória, por exemplo, que é uma ação que é um pouquinho mais devagar que a execução, mas já é mais rápida do que, por exemplo, a ação de cobrança. Tá? Então, certo. O importante é que a gente formalize da melhor forma, né? E todos os pousadeiros têm um problema muito grave com formalização, eu bem sei, né? A gente tem dificuldade de criar as políticas, de criar essas coisas que tem que ter realmente, comunicar o hóspede toda vez também que tem, também ler muito bem os contratos que faz com as agências de turismo, ter certeza dos prazos, ler mesmo as cláusulas e muitas vezes a gente acaba não contratando um advogado porque quer economizar e acaba perdendo lá na frente. Com certeza, muitas das vezes é muito melhor você ter um advogado analisando todas essas coisas para você e dando realmente o respaldo jurídico que você precisa para num momento como esse você não estar sem nada para te resguardar, não é mesmo, Martina? Sim. Você consegue evitar alguns prejuízos, né? Eu acho bem importante. Para quem não tem a oportunidade, eu acho que para quem está começando, é bom que busque informação. Pessoas bem informadas acabam tendo conhecimento do que estão com no momento das contratações. Isso é um bom caminho. Legal. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, depois eu vou começar a dar uma olhada aqui para ver se não teve mais perguntas. Que eu estou vendo aqui que teve. No caso, eu queria só... A última pergunta era com relação a Booking. A Booking é um intermediário, vamos dizer assim. A Booking, assim como muitas outras, eu vou usar o exemplo da Booking porque é a mais forte dentro do mercado. É onde quase todo pousadeiro tem e todo mundo está tendo muito problema com eles na questão da negociação agora do pagamento das reservas, tá? Primeiro porque a Booking, logo de cara, já tomou uma posição de oferecer o cancelamento gratuito, então, para muitos pousadeiros que não tiveram tempo de entrar em contato com os hóspedes antes e oferecer a remarcação, já foram recebendo os cancelamentos, então já criou uma relação mais complicada entre o pousadeiro e a Booking, ainda agora com a inflexibilidade deles de fazer o parcelamento. E nessa gerou uma dúvida, que na verdade é uma dúvida que eu já tenho faz bastante tempo. Quando um hóspede faz a reserva pela Booking, ele está fazendo a reserva com a Booking ou direto com a pousada? Quem que é o responsável no final por tudo isso? Olha, é a pousada, mas a gente tem algumas decisões, né? Porque o que acontece? O Booking, ele é um intermediador de serviços. Então, ele faz um anúncio da sua pousada. Então, ele liga a pousada com o consumidor, né? Então, a gente precisa lembrar que quando você assina um contrato com o Booking, você está concordando com as normas que ele te trouxe. Então, a princípio, eu digo que o que eu vou falar a partir de agora, ele sempre vai depender, porque eu não sei quais são as regras estabelecidas pelo Booking com os pousadeiros, né? Então, a gente precisa ter uma análise mais profunda sobre esse assunto. Agora, o Booking, sendo um intermediador, quem é responsável por pelos cancelamentos e demais encargos é a pousada. Se ele se adianta e já cancela e não oferece a remarcação, a gente precisa ver o que foi estabelecido nessa relação entre vocês, né? Porque muitas vezes você pode autorizar que o Booking faça isso por você, né? Agora, o Booking não pode também querer receber comissões pelas reservas canceladas. Sim, né? Sim, não. Geralmente eles não recebem. Não, isso eles não recebem. Isso é uma coisa que eu até... Geralmente, quando a reserva é cancelada, eles já... E você não recebeu nada, isso fica bem claro. Legal. Porque quando você cobra...
porque em alguns casos de cancelamento dentro das regras dele você pode cobrar, acho que não contando no caso coronavírus, fora dessa questão do coronavírus. Então, quando você cobra o cancelamento, sim, eles cobram a comissão em cima do cancelamento. Agora, se você não cobra nada, aí eles já não cobram. Agora, lembrando que o consumidor, ele recebe a prestação de serviço. Então, ele é, na cadeia, a última pessoa, tá? Já o consumidor, ele pode buscar, ele pode entrar com ação de cobrança, enfim, de qualquer coisa contra a pousada e contra o Booking, porque para ele independe quem presta serviço. O importante é que todos estão numa cadeia. Agora, depois cabe a ambos entrarem com ação de regresso contra o outro, né? Mas Tá. a responsabilidade é da pousada e é importante a gente analisar os termos e condições trazidos pelo Booking, com as regras que ele estabeleceu e que você concordou. Tá certo. Acho que a maior briga nesse caso foi porque grande parte das pousadas trabalha com a tarifa não reembolsável. Que no fundo ela é reembolsável somente se você cancelar até 7 dias depois da compra, por causa daquela, né, que tem inclusive um dos itens do Código de Defesa do Consumidor, que toda compra online pode ser cancelada com até 7 dias. E aí o pessoal estava reclamando, poxa, o pessoal já pagou a tarifa não reembolsável, a Booking nem deu a opção de remarcar e eu tô tendo que devolver tudo. E muitas vezes tem questão de cartão de crédito, taxas que já foram cobradas, então isso acaba complicando um pouco a história do pousadeiro. Aliás, essa é uma boa pergunta. No caso da pessoa ter pago com o cartão, eu já ter recebido, ter pago essa taxa do cartão e ele quer a devolução, eu posso descontar esse valor da taxa do cartão? Da taxa do cartão, eu entendo que Isso. Não? Entendo que não. Tá, você entende que não. Então, mas tá vendo mais um prejuízo, porque no caso a gente teria recebido menos e tem que devolver o valor inteiro para a pessoa. Veja, a forma de cobrança, quem optou foi você, né? Então você não pode repassar a cobrança para o consumidor. Entendi. Por isso que, por exemplo, você não pode cobrar tarifas diferentes, por exemplo, no débito eu cobro tanto e no dinheiro em tanto. Pelo Código do Consumidor, você não pode adotar essa prática. Ah, não? Nossa, eu tinha a impressão que isso era possível, porque até acho que foi faz um tempo que... Nossa, até agora você me pegou. Essa para mim é nova. Porque, se eu não me engano, algum tempo atrás eu tinha visto alguma coisa de que era possível, sim. Bom, mas isso fica para uma... Depois a gente pode até conversar depois, porque essa realmente me pegou de surpresa. Porque eu sei que muita gente faz um valor diferente para quem paga à vista, quem paga no cartão, até por causa dos encargos, que a diferença é bem grande. Mas é bom saber que, ó, gente, então realmente não pode, hein? O preço tem que ser o mesmo, independente da condição de pagamento. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas, porque a gente só tem 10 minutos. Olha só como passa rápido. Passa, né? Bom, vamos lá. O pessoal da pousada do Forte, lá em cima, falou: pensamos em demitir depois das férias, para liberar o FGTS e o seguro, se depois das férias ainda o mercado estiver parado. Acho que é uma solução, né, Martina? Caso realmente estiver parado, você já não tiver mais como realmente manter o funcionário, não tem trabalho, não tem perspectiva de volta, infelizmente vai ter que demitir, vai ser uma solução. Acho que inicialmente não é uma solução, porque o empregador vai ter que pagar todos os encargos da rescisão, né? Então, nesse momento, pode ser que não seja tão benéfico. Posteriormente, pode ser. E lembrando que vão ter novas medidas que vão ser aprovadas, né? E a expectativa é que seja até amanhã. Então, a gente vai aguardar, porque pode ser que tenha alguns benefícios para os empregadores. Então, gente, espera para demitir. Não demite ainda não, até porque vai piorar a situação econômica para todo mundo mesmo. A pergunta aqui da Paula Cruz: as férias têm que ser remuneradas? Tem. Sim, né? Normalmente com termos normais de normal, certo? Vamos ver aqui. Nossa, a gente tem muitos comentários. Pode fazer um acordo com eles.
Pode fazer um acordo com os funcionários para liberar da multa na demissão, já que pretendemos readmiti-los? Não, isso pode ser considerado, Não. inclusive, fraude, né? Hum. A internet tá meio... Tá. Opa. Oi, a internet tá meio... Agora vou... A internet tá meio travando, mas eu vou tentar... Voltou. Eu vou tentar aqui... Bom, vamos ver mais alguma pergunta aqui. Opa! Com os acordos... Ai, que saco as perguntas. Agora realmente está meio ruim a internet, não sei. Deixa eu até printar algumas perguntas aqui, porque se não der tempo a gente conversa depois, tá, Martina? Você me manda, eu posso ir respondendo nos directs. Isso. É, que tem muito comentário também, eu tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui o pessoal perguntou das férias antecipadas de novo. A Martina já respondeu que sim, tem que pagar, certo, Martina? Sim. E depois, aqui, no caso de demitir um funcionário, só pode readmitir depois de 6 meses, é isso mesmo? Sim, tem que respeitar esse período. Ah, tá. Então tá vendo mais um cuidado aí para vocês tomarem e não saírem mesmo demitindo os funcionários sem, né, sem... E lembrando que você não pode demitir o empregado que é CLT e admiti-lo numa outra situação, por exemplo, como PJ, no dia seguinte, né? Ah, tá. Qualquer modalidade, você tem que respeitar o período de 180 dias. Perfeito. A Tainá está perguntando se o caso dela já foi conversado. Já foi, Tainá, depois eu comento com você. Foi com relação àquela reserva de agosto que eu falei, o pessoal já querendo cancelar agora. Aqui o pessoal da pousada Recanto do Forte perguntou, pode ser uma tarifa única e aplicar descontos? Eu já não entendi. Deixa eu ver aqui se eu vejo. Aqui. Outra pergunta do Felipe, pode diminuir a jornada para compensação posterior? Que eu acho que é aquela questão do banco de horas, né? Isso. A diminuição da jornada, ela tinha sido trazida pela medida provisória 927 e foi revogada. Então, eu acredito que nessa outra medida que eles vão trazer as questões trabalhistas, haja a diminuição da jornada. Então, é importante que a gente acompanhe. Tá certo. Aí outra pergunta aqui do pessoal, se pode fazer o acordo com os funcionários das férias antecipadas não serem remuneradas? Não, né? Não. E a questão do 1/3, se pode ser pago depois, do 1/3 das férias? Olha, esses acordos que eles estão questionando, se ele for realizado por intermédio do sindicato e o sindicato concordar, a gente pode fazer, porque esses acordos, eles prevêem redução de direitos, né? Mas com a garantia de que o sindicato esteja concordando. Então, esses acordos têm que ser diretamente com o sindicato. Tá certo. Que acho que agora deve estar todo mundo em quarentena também, então não vai ser muito fácil conseguir fazer acordo com o sindicato. A Pamela da Pousada Bela Casa comentou aqui que a MP 7642016 permite a cobrança de valores diferenciados no dinheiro e no cartão. Bom, eu vou até anotar aqui, depois a gente vê. Então depois eu te passo aqui, tá? Daí a gente vê. Outra pergunta da Pousada Magia. A pousada fechou no dia 22, quando fecharam Noronha, mas o salário é no próximo dia 2. Posso pagar o valor integral ou posso descontar os dias de pousada fechada? Não, porque o empregado não teve culpa do fechamento da pousada, né? Não foi falta. Então quando você fecha a pousada e garante que o empregado fique em casa, não é considerado uma falta justificada. Então tem que pagar o salário normalmente.
Tá certo. Demissão por força maior, como procede? Existe isso, Martina? Demissão, não, demissão sem a justa causa, eu entendo. Tá, sem justa causa, né? Não, É. realmente, acho que a força maior que ele está falando é como se fosse assim, estamos demitindo porque é um motivo de força maior, ninguém está conseguindo, as Isso, pousadas são todas fechadas, acho que é isso, mas acho que não existe isso não, tá? Cheiro Verde Noronha. Aqui o Felipe comentou, aqui na convenção coletiva do setor, aprovaram o parcelamento das férias e demissão. Então, acho que se foi aprovado pelo sindicato, então você pode seguir a orientação do sindicato, tá, Felipe? Que bom que o sindicato aí já foi mais rápido. exatamente. A Maria Cristina falou, a MP fala que pode ser, que os acordos podem ser individuais. Essa MP foi revogada, né? A gente está Foi aguardando. revogada, é aquela que você comentou que foi revogada, né? Isso. Perfeito. Bom, acho que foram todas as perguntas aqui. Martina, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Que tem os últimos 5 minutos aqui. Eu acho que eu te passei todas as perguntas que a gente tinha falado. Muitas perguntas foram mesmo, meio que sobre o mesmo assunto, porque Isso. os problemas, no geral, são esses São mesmos, os né? mesmos, né? E principalmente a questão trabalhista é uma questão que está muito em alta agora, né? E infelizmente a gente está aguardando quais serão as medidas do governo e que tem muita expectativa, uma solução. Agora é paciência, gente, se informar em fontes confiáveis. E mesmo assim, vocês veem, a medida provisória que saiu de manhã, no fim do dia, estava sendo revogada. Para vocês verem como o negócio está Exatamente. tão dinâmico. Vamos esperar mesmo bater o martelo. Vamos ter esperança que o governo está trabalhando para ajudar todo mundo, até porque essa situação não é boa para eles também. Não é boa para ninguém. Até aqui a Tainá está perguntando se você sabe, você acha que a SMP vai sair até quando? Até amanhã? Você A acha, expectativa é Martina? que seria publicada até o fim dessa semana. Tá certo. Outra, mais uma pergunta aqui da Pamela. O que dá para fazer é a demissão em comum acordo, que é algo novo que muitas empresas estão fazendo, mas eu não estou fazendo por receio. A demissão não escutei, desculpa. Acho que é demissão por comum acordo. Acho que é aquela demissão que tem um acordo entre o... O acordo ele tem que ser homologado judicialmente. Então, você pode Tá. fazer o acordo e aí você leva para o juiz para ele homologar esse acordo. Legal. Então, gente, tudo que levar juiz agora vai demorar um pouco. E o Ricardo comentou aqui o desafio. Eu vou até aproveitar aqui. Gente, tem um desafio meu que vai rolar aí essa semana. Eu estou divulgando aqui no Insta, lá no link do meu perfil. Entra para se inscrever, é um desafio para você, pousadeiro, passar por essa crise de maneira mais planejada e menos desesperada, como essas lives que eu estou fazendo aqui, hoje com a Martina, que ajudou a gente com as questões jurídicas. Com certeza trouxe muito conhecimento para os pousadeiros aqui. Acho que depois dessa live todo mundo está saindo mais tranquilo. Eu tive várias das minhas dúvidas sanadas aqui. Queria agradecer muito, Martina, pelo seu contato, pela disponibilidade de fazer essa live tão rápido, sem a gente quase nem conversar antes e trazer tanta informação aqui para a gente. Muito, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, esse momento de compartilhar um pouco do meu conhecimento e eu estou à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas, pode me procurar que eu estou disponível. Vocês podem ver o Instagram da Martina, eu vou deixar lá tem lá na comunicação da live, eu marquei ela, vocês podem marcar lá, começar a seguir ela também. Eu vou deixar essa live disponível por 24 horas. Só respondendo aqui o Felipe. Felipe, pelo Telegram eu tô mandando as informações, mas tem que se inscrever lá no site. Então vai no link no meu perfil para se inscrever para o desafio e receber as informações pelo Telegram e pelo e-mail, tá bom? Martina, então a gente vai terminando por aqui, porque já já o Instagram corta e não vai dar nem para a gente despedir direito. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, uma boa noite e a gente se fala. Quem sabe em breve a gente faz outra live. Gostei bastante. Com certeza, eu também. Muito obrigada, então. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pousadeiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.